Vamos abrir em Deuteronômio 32, verso 48. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo reflexões sobre Deuteronômio nesse mês de fevereiro e janeiro. Sentimos a falta do pastor Adair aqui no culto hoje de manhã. Ele ontem estava fazendo um serviço na casa dele, junto à piscina, limpando, e deu um deslize, que ele nem sabe como foi, e caiu e quebrou 2 dedos do pé. Então está lá com uma tração, e a irmã Márcia ficou muito desesperada, porque eles tinham um compromisso até na casa da Silvana e do esposo, e o que aconteceu foi que ele teve que ir às pressas para o hospital, porque não sabia o que tinha ocorrido. Até chegar no hospital, ele se queixava de muitas dores fortes, e a irmã Márcia não sabia o que era, do que tinha acontecido. E ele foi para o hospital, e depois tomamos ciência de que houve fratura de 2 dedos do pé, e ele teve que colocar uma tração. Ele deve estar nos acompanhando ao vivo, agora em casa, e vamos também orar por ele e por sua família, tá bom? Vamos ler, verso 48. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, Moisés, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Pai, nós abrimos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos edifique, nos alimente para esta semana, termos esta palavra como referência em nossa vida. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Este é o antepenúltimo capítulo de Deuteronômio, um livro escrito por Moisés. Deuteronômio e todos os livros do Velho Testamento, eles têm algo que nos fascina para estudarmos a Bíblia. A Bíblia, ela pode ser lida por qualquer homem aí fora, mas ela é mais do que um livro. Ela é um livro espiritual. E uma das coisas que me encantam na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, é que o velho fala do novo. E o novo é o cumprimento do que foi dito acerca no Velho Testamento. Para isso, na teologia, nós temos uma expressão chamada tipologia. Guarda essa palavra, tipologia. O que é tipologia? É alguma coisa que é um tipo daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Uma outra palavra usada, nós chamamos de sombra. Porque a sombra é reflexo da luz que se projeta. Então, antes da luz chegar, numa figura de linguagem, a sombra apareceu. Então, nós chamamos de tipologia, ou algo que é sombra que apontava para o Novo Testamento. Por exemplo, a vida de Cristo aqui na terra, ao chegar aqui na terra, ele foi o cumprimento, a luz, daquilo que Moisés foi de tipologia. Hebreus capítulo 3 diz que Moisés edificou uma casa, um tabernáculo. E Jesus edificou uma casa, que somos nós. E Moisés é comparado com Cristo. Inclusive, Deuteronômio capítulo 18, Deus fala através de Moisés, e Moisés afirma, no capítulo 18 desse mesmo livro, Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim. E a esse profeta vocês ouvirão. E a esse profeta vocês obedecerão. Há várias tipologias no Velho Testamento que apontam para Cristo. Por exemplo, a pomba é uma tipologia no Velho Testamento do Espírito Santo. E assim vários elementos. Os 40 dias no Velho Testamento, os 40 anos no deserto, 40 dias que Elias andou
até o monte. Horebe é o lugar que representa para nós, numa tipologia, o número da prova, o número do teste, o número da provação do deserto. Hoje eu quero falar, domingo passado compartilhei sobre a figura de Moisés como intercessor. Mas hoje eu não sei se vai ser tão bom, você não vai gostar muito e eu também. É a tipologia, é a figura de Moisés como pecador. Ele vai pecar. Ele vai transgredir algo que Deus havia dito a ele. E aqui nós precisamos de muito cuidado, porque para não fazermos conclusões por dedução que não têm parâmetro bíblico. Eu já vi algumas pessoas afirmarem que Moisés não entrou na presença de Deus após a morte, o que não é verdade. Na verdade, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não ingressou na terra de Canaã. Moisés avistou no Monte Nebo, onde ele estava. Monte Nebo é uma região que fica aquém do Rio Jordão. Então, se nós pegarmos o Rio Jordão aqui, nós temos a terra física de Israel e desse lado de cá, hoje, nós temos uma terra chamada Jordânia. Líbano, Síria, lá em cima, aqui do lado do Rio Jordão, para esse lado. Mas antigamente, antes da Jordânia, nós tínhamos os moabitas, os amonitas. E quando Moisés chega no deserto, os 40 anos, ele para no Monte Nebo, ele já está avançado em idade. Quem dera que nós chegássemos a essa idade, 120 anos, tá bom? Sem osteoporose, sem cansaço. E ele chega aos 120 anos, de frente para Jericó, mas vejam bem, de frente para Jericó é a cidade que Josué vai conquistar. É a primeira cidade quando Josué ingressa na terra de Canaã com Israel e eles ingressam e Deus destrói as muralhas de Jericó. Então imagine, Moisés chegou ao limite. Moisés chegou à fronteira. Moisés chegou às bordas da terra de Canaã. Ele não entra. Por que ele não entrou? Esse texto diz que Deus falou a ele que ele seria recolhido aos seus que partiram já. Vamos ver no capítulo 32, verso 48, ele fala, naquele mesmo dia, falou o Senhor Moisés dizendo, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, um monte que até hoje ainda existe, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó. Estrategicamente, essa visão é maravilhosa, porque ele consegue ver numa altura toda a terra de Israel. Ele observa essa terra. Mas, queridos, que tragédia você comprar o terreno, comprar o material para construir a casa e morrer. Que Deus o livre. Não posso nem olhar para ninguém pensar, pastor, o senhor colocou o olho para mim. Não posso. Então vou olhar para o céu, para o teto. Né? Porque tem crente que é supersticioso. Posso nem olhar, porque eu fiz assim, alguns eram assim, ai meu Deus, o pastor está olhando para mim. Mas na verdade, ele olha para a terra e não entra. Mas eu quero dizer hoje, de manhã, que o não ingresso de Moisés na terra foi proposital. Não fique preocupado, ele foi salvo. Não fique angustiado, ele foi recolhido aos seus e à eternidade com Deus. Mas ele não entra na terra porque ele mesmo, que foi o mediador da lei, que entregou a Israel a lei, ele também disse que a lei vai nos mostrar o quanto nós somos pecadores e que nós somos impotentes e não conseguimos cumprir a lei de Deus na nossa força. E ele mesmo que outorgou a lei, entregou a lei de Deus, e ele mesmo que ao entregar, ensinou ao povo que mesmo quebrando um, anula-se todos os 9 do decálogo que o homem havia cumprido e somente um falhou. Deus disse a Moisés, e ele disse ao povo, que a transgressão de um anularia todos os pecados, todos os mandamentos que foram obedecidos e cumpridos. Bem, eu vou mostrar a você o texto que ele transgrediu. Mas vamos logo observar no verso 50. Deus fala para ele, morrerás no monte,
ao qual terás subido, te recolherás ao teu povo como Arão, teu irmão, morreu no Monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. E a palavra incisiva de Deus é essa. Vamos ler juntos? Pelo que verás a terra defronte de ti. Na minha paráfrase, o terreno, os tijolos, o telhado, toda a obra, mas você não vai entrar. Por que ele não vai entrar? Já vou dar a resposta para terminar o culto já já. A gente já pode ir embora, se você quiser. Sabe por quê? Ele não vai entrar porque eu comecei o culto dizendo que Moisés é uma tipologia de Cristo. E Cristo não é pecado, mas Cristo se tornou na cruz pecado por nós. Cristo não transgrediu, Cristo não adulterou, Cristo não matou, mas Paulo diz que ele se tornou pecado por nós naquela cruz. E a Bíblia vai nos dizer que fisicamente para o povo de Israel, Moisés não entrou na terra. E para nós, espiritualmente, o velho homem não pode entrar na terra da plenitude que é Cristo. Nós não vamos ter plenitude de vida cristã com o velho homem. Nós não podemos ter uma vida plena titubeando entre Deus e o pecado. E Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 6, que todos pecaram. Capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Nós cantamos hoje as músicas, houve um perfeito alinhamento com a pregação. Nós cantamos o quanto nós somos pecadores, que eu não consigo viver sem Deus. Eu sou impotente. Nós estamos aqui hoje celebrando a Cristo, porque Ele é o único que Hollywood até hoje não reconheceu que Ele é o super-homem. Ele não tem pecado. E é por causa dele, por Ele e nele, que nós conseguimos entrar na terra do descanso e da plenitude. Hoje de manhã você está aqui, você quer mudar esses hábitos, práticas, vícios que eu e você não conseguimos, desista. Você não vai conseguir. Somente por meio dele conseguimos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não sabemos, ninguém na Bíblia foi citado que viu o sepultamento de Moisés. A Bíblia diz que Deus o sepultou. O livro de Judas, o livro antes de Apocalipse, diz que o arcanjo Miguel veio guerrear com Satanás na disputa pelo corpo físico de Moisés, e Deus fez questão de não permitir que nenhum homem soubesse onde estava o local do sepultamento, porque se Maomé, que no século VII morreu, hoje ainda existe uma grande peregrinação a Meca por causa dele, você imagine se soubéssemos aonde estaria o corpo, os restos mortais, porque agora não tem mais corpo, né? Só tem pó de Moisés. A Bíblia diz que Deus o sepultou. Não sabemos se Deus sepultou literalmente ele, ou se o próprio arcanjo Miguel, ou algum outro anjo que Deus mandou, se utilizou para sepultar. Isso não é no nosso interesse. O importante é que ele morreu. Mas um detalhe, quem escreveu o capítulo 34 de Deuteronômio, afirmando que Deus sepultou e ele morreu? Moisés não escreveu para dizer eu morri e fui sepultado. Então alguém escreveu. Quem escreveu? Josué. Josué escreveu. Mas um detalhe, Deus preparou Josué para ingressar na terra, ok? Ora, Josué já sabia que ele estava morto. Josué já sabia. E eu pergunto, por que razão Deus vai dizer depois a Josué, 2 vezes, Moisés, ou Josué, vocês me corrijam que eu troco os nomes. Josué, meu servo Moisés está morto. Vou olhar para você, vou olhar aqui para a esquerda, que reclamam que eu não olho para eles. E é logo à esquerda, né?
Eu vou olhar para vocês agora, né? Moisés está morto. Eu acho que Josué deve ter dito: ô Senhor, o senhor está caducando? Na minha época tinha uma doença que a gente chamava arteriosclerose, quando tinha demência, arteriosclerose. E aí, ô Senhor, eu já sei que ele morreu. Mas a pergunta que nós fazemos é: por que razão Deus afirma a Josué 2 vezes que Moisés estava morto, se ele já sabia? Leia o capítulo 34, Moisés chama Josué e diz: olha, lembra que Deus te separou. Deus te ungiu, Josué, e você vai entrar na terra, e eu vou morrer, e eu vou ser sepultado. Deus me pediu para que eu subisse ao monte, e ali mesmo eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer. E depois Josué toma ciência que ele está morto, até porque não encontrou mais, e Moisés havia dito a ele que ele partiria. Ok. Mas a razão pela qual Deus diz a Josué, e aqui eu quero fazer não correção, uma aula. Eu me preocupo muito com essas músicas novas, e eu achei linda todas as músicas que cantamos. Mas quando eu vejo a palavrinha assim, Yeshua, eu já tive ovelha que entendeu outra coisa. E como a minha cabeça é muito de docente, de professor, eu sei olhar para as testinhas e ver as linhas frontais e dizer assim, heresia. Yeshua, ou Yoshua, é o nome de Jesus em hebraico. E por incrível que pareça, quem estudou teologia sabe que Josué é o nome de Jesus. Na verdade, nós chamamos Jesus, mas o nome era para ser traduzido literalmente Josué. O problema é que no hebraico massorético não tem vogal. Então você imagina pronunciar Fernando sem E e O. Tenta pronunciar meu nome sem E e O. Que eu vou tentar pronunciar teu nome sem vogal. E quando veio a tradução, nós chamamos Jesus, mas não importa, Jesus, Joshua. Mas quando nós falamos Yoshua, quer dizer em nome daquele que é Deus, que é a própria salvação, porque Josué significa Deus é salvação. Jesus é Deus é salvação. Então o livro de Josué nada mais é, no Novo Testamento, uma tipologia do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou dizer de novo. O livro de Josué é uma tipologia do livro de Atos. Mas o que é o livro de Atos? O início da igreja. Mas o que é a igreja? Entrando na terra da plenitude em Cristo. Mas o que é o livro de Josué? A entrada na terra física de Israel. Mas quem ficou para trás? Moisés. Mas quem ficou para frente? Josué. E na nova aliança? Quem ficou para trás na cruz? O velho Adão. Quem matou o velho Adão? Jesus. Quem vive agora? O novo homem. Em Cristo Jesus. Moisés morreu, Josué está vivo. Moisés morreu, Josué está vivo. Quem morreu? Leia Romanos 6. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei de Moisés. O pecado não mais terá domínio. Sabe quem cantou essa música? Esse senhor moreno, que esse ano faz 40 anos de ministério. Eu falei para minha esposa na hora da música, faz 30 anos que eles gravaram esse CD, esse DVD, 10 anos, celebrando os 30, agora já são 40. Mas essa música que eu estou cantando é do Ademar de Campos. O pecado não mais terá domínio sobre vós. E agora, está lá em Romanos. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Olha para a esquerda, pastor. E vivos para Deus. Então você veja, é importante a gente entender isso, porque a morte de Moisés é a nossa morte. O pecado de Moisés é o nosso pecado. A natureza do coração de Moisés é a nossa natureza má, perversa, corrupta. E ele transgride. O próprio Paulo diz que ele orava para que ele mesmo
não viesse a cair naquilo que ele mesmo ensinou. Que ele mesmo não viesse a transgredir. O apóstolo Paulo, que escreveu o Novo Testamento, ele orava para que ele não viesse a cair naquilo que ele mesmo ensinou. Portanto, fique tranquilo que ele entrou na presença de Deus, mas ele não entrou na terra de Canaã. E eu quero finalizar daqui a pouco o culto dizendo, nós não vamos entrar na terra da plenitude se nós estivermos casados com Deus e casados com o velho Adão. Não haverá plenitude de vida cristã. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1 que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem, particípio passado, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, porque nele nós fomos eleitos, nele nós fomos escolhidos, nele nós fomos perdoados, nele nós fomos justificados, nele nós somos santificados. Nele nós seremos glorificados e esse processo de plenitude é um ingresso na terra em Cristo, mas uma obra que começou até aquele dia quando nós partirmos pela morte física ou pelo retorno dele na sua segunda vinda. Esse ingresso na terra. Por que muitos cristãos não avançam? Por que muitos cristãos não progridem? Por que muitos cristãos não crescem na plenitude da vida cristã em Cristo? O pecado. O autor de Hebreus vai falar da desobediência, da transgressão, da rebeldia, da murmuração, da incredulidade nossa. E esse foi o mesmo pecado, o mesmo ato de Israel. Abrimos a nossa Bíblia no capítulo 3 de Deuteronômio e ele vai trazer detalhes. E um detalhe, vocês sabem do pecado de Davi? A gente sabe muito do pecado dos outros, menos dos nossos. E hoje a irmã Bia leu no culto, abrindo o culto, com o Salmo 51. Quem fez esse Salmo 51? Davi. Mas o que Davi fez nesse Salmo? Uma confissão de pecados, de adultério. E ele engravida Batseba, que era casada com o seu amigo, que trabalhava na sua corte, que era fiel a ele. E além de engravidar Batseba, uma mulher casada, e seduzi-la, ele ainda manda matar seu marido, que era tão fiel à corte do rei. Os teólogos dizem que ele ficou mais de 9 meses com esse pecado em oculto. Mas a culpa estava no coração de Davi. Ao escrever o Salmo 51, eu quero chamar a atenção da igreja, que até hoje, se alguém encontrar na Bíblia, a confissão do pecado de Moisés, manda para mim porque é fantástico. Até hoje não é citado na Bíblia que Moisés pediu perdão a Deus. E aqui no capítulo 3, ele vai dar uma de criança, ele vai insistir. Deixa eu entrar, parece que está pedindo um picolé. Parece que está pedindo um algodão doce que só tinha um no aniversário. Me dá esse. E Deus, sabe o que Deus diz? Moisés, não insista. Chega, você não vai entrar. Porque quem não vai entrar? O velho Adão. Quem não vai entrar? A velha natureza. Veja no capítulo 3 do livro de Deuteronômio, ele diz no versículo de número 23, também eu nesse mesmo tempo, olha só o que ele diz, eu implorei graça ao Senhor dizendo, o Senhor Deus, ó Senhor Deus, dramático, né? Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, não tem nada de arrependimento. A tua grandeza, a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras. Aí Deus deve fazer assim, segundo os teus poderosos feitos, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra, que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Aí diz o texto, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, e ele faz pior, ele ao invés de dizer por minha causa, por vossa causa. Porque veja, o povo murmurou, o povo pressionou a Moisés, tudo bem. Talvez até eu faria a mesma coisa. Mas o que é que ele fez?
Na hora que Deus disse a ele, lá em Números, que eu vou mostrar o capítulo, na hora que Deus falou para ele, fale a rocha, fale, a Bíblia diz que ele feriu pela segunda vez. E eu quero chamar a atenção dessa tipologia de ferir a rocha, porque antes Deus já tinha dito, fira a rocha a primeira vez. Deus não disse na segunda, ferir, ele disse, fale. Agora preste atenção, sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro só de letras, é um livro espiritual. Por isso que um outro salmista disse, eu criei, por isso falei. Sabe por quê? Porque nós que estamos na nova aliança, olhamos para a primeira ferida na rocha de Moisés, que apontava para que a rocha dos séculos, que é Cristo, seria ferida na cruz. E o autor de Hebreus diz que nós não podemos nos desviar da graça, para depois voltarmos para a graça e crucificarmos a Cristo, a rocha, pela segunda vez. A rocha só pode ser ferida, e já foi ferida uma única vez. Agora, a rocha ferida, eu olho para as minhas misérias, eu olho para as minhas iniquidades, eu não vou olhar para os pecados de um ex-presidente, eu não vou olhar para os pecados do ex-governador do Rio de Janeiro, eu vou olhar para os meus pecados, eu vou reconhecer, eu pequei, eu vou dizer o que o salmista disse no Salmo 51, eu nasci em pecado a minha mãe me concebeu, eu confesso a ti as minhas transgressões e eu não faço por atacado. Eu nomeio no varejo o pecado. Pastor Aguiar contava uma história quando a sua mãe era viva, que ele ia visitar, e ela vinha de formação católica, muito idosa, e ela dizia, quando ele chegava lá, que ela orava, rezava, e ela dizia, Pai, Senhor, perdoa os meus inúmeros pecados, multidões de pecados, tudo no atacado. De manhã acordava, ela dizia, Pai, perdoa os meus inúmeros pecados. E o pastor Aguiar dizia, a senhora foi a um cabaré? A um bordel? Que tanto pecado foi esse que a senhora fez de uma noite para o dia? Porque nós aprendemos a confessar pecados por atacado. Nomeie. Diga, é este. Eu pequei contra ti e contra ti somente pequei. Ele diz nesse Salmo 51, não retires de mim o teu espírito. Não removas de mim, e eu até hoje não encontrei, meus irmãos, porque isso mostra o quanto o homem é autossuficiente, o quanto o homem é prepotente. O erro de Moisés em não ter reconhecido o pecado é o nosso erro. Nós nos achamos, nós nos bastamos, nós somos prepotentes, nós somos arrogantes, nós gostamos de fofoca para falar do pecado dos outros, mas quando é nosso, e o versículo de número 26 diz, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e ele não diz que é por minha causa, e não me ouviu, e antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. E aí ele diz, dá ordens, e eu vou parafrasear, a Jesus, dá ordens a Yoshua, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Eu quero dizer que esse ver para nós não é a plenitude na eternidade. A plenitude pode ser gozada e usufruída aqui. Há um lugar de descanso, diz a música. Há um lugar de plenitude, há um lugar de paz. Há um lugar de refrigério hoje na nova aliança em Cristo, porque não haverá culpa, não haverá condenação, mas eu quero também fazê-los lembrar que Moisés apontava para Cristo, o velho Adão, quando ele se tornou velho Adão por nós na cruz. E Josué apontava para Jesus, que seria o novo homem na nova criação, para nos outorgar uma nova vida, para termos um ingresso, não na terra física, mas na terra espiritual. Hoje de manhã, Deus tem plenitude para você. Mas não pode haver plenitude se o velho Adão reinar.
se o velho Adão todos os dias sobrevive? Aliás, todo dia ele quer viver, mas você mata. E eu também. Mata como? Com a palavra. Mata como? Com Cristo. Mata como? Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Para quê? Para não perderem a vida plena de Cristo para eles. E eu quero finalizar a partir desses dois textos, indo com você para Josué capítulo 1. E o pastor Nairo vai chegar, Josué capítulo 1 diz, a partir do verso de número 7. Verso 2, perdoe-me. Moisés, meu servo, é o quê? Moisés, meu servo, é o quê? Está morto. Está morto. Ele já sabia. Volta para o capítulo 34. O último de Deuteronômio. Deuteronômio 34. Vamos lá, lá em cima. Na mesma página, ok? 34. Aí diz a Bíblia no verso de número 9. Josué, filho de Num, estava cheio de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor. E diz o texto que Moisés morre, né, lá no capítulo 34, verso 7, à idade de 120 anos, quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Aí no verso 2 do capítulo 1 de Josué, Deus fala para ele. Vamos juntos? Moisés, meu servo é morto. E Deus está dizendo hoje para nós, o pecado já morreu, Fernando. O pecado já morreu, Cidinha. O pecado já morreu, Gisele. O pecado já morreu, Marcos. Já morreu. O velho homem já morreu. Aproprie-se hoje da nova vida. E a palavra que Deus dá a Moisés, a Josué, no verso 7 é: tão somente seja forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei de Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei e medita nele dia e noite. Ou seja, as Escrituras nos dão recursos através do Espírito para vivermos uma vida plena. A vida da plenitude e do descanso. E concluo com o livro de Hebreus, capítulo de número 4. Vamos abrir e ficar de pé. Ler esse texto em Hebreus, capítulo 4, afirmando que há um lugar de descanso. Há um lugar de descanso para você. Eu já falei que quando eu estava final de ano, as pessoas dizem assim, muita paz, muita alegria. Eu digo, mas que paz? Que paz? Eu quero a paz de Cristo. E essa paz só é proporcionada, imputada, outorgada em nossa vida, quando a morte do velho Adão é aplicada na cruz pela fé, entendendo como pecador que ele leva a minha morte, mata o velho Adão, o velho pecado que estava em Moisés e que estava em mim. E assim como Davi teve a coragem de confessar seu pecado e dizer, eu pequei. Eu confesso que eu não vi até hoje Moisés dizendo, eu pequei. Há um salmo de Moisés, que é o Salmo 90. Mas como tudo é uma tipologia, o próprio autor de Hebreus, no capítulo 4, vamos ler, vai nos dizer que há um lugar de descanso que nós vamos entrar. Capítulo 4 de Hebreus, diz no versículo 3, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. E assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E o versículo 6 diz, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. O autor de Hebreus está se referindo a Moisés e aquela geração. Eles não entraram na terra e nós não entraremos no lugar da plenitude.
quando Josué, que é Cristo, não estiver em nós. Se Ele não estiver em nós, nós não vamos entrar. Portanto, queridos, não existe na igreja super-homens, mulheres maravilhas e gigantes. Existem homens fracos, mulheres impotentes e limitadas. Mas quando nós chegamos aos domingos aqui, não é para exaltarmos homem algum, é para reconhecermos a superioridade de Cristo. E é nele, com ele, por ele, que todas as coisas subsistem, inclusive a nossa vida, onde dependemos dele total e continuamente. Portanto, vamos finalizar esse culto cantando: Pai, acha em mim um coração de um verdadeiro adorador. E esse coração que a Bíblia diz que Deus amou a Davi. Como é que Deus amou a Davi, um adúltero, um assassino? É porque Deus não olha pelos pecados. Deus olha pela resposta do homem quando é confrontado e se arrepende e decide retomar o caminho. E a Bíblia se diz que em nenhum lugar o pecado de Moisés foi confessado, é para mostrar que a lei veio por Moisés para condenar o homem e dizer: você não consegue. Mas João diz: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos viver na graça. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pai, sei que os teus olhos juntos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, Pai, como achaste? Não é Moisés, meus irmãos, ele não se arrependeu. Vem e derrama sobre mim o óleo que vai quebrantar, o óleo precioso da unção, que vai moldar o nosso coração e me faz segundo o seu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir nossa oferta de amor, eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em nós, igreja, acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer, Senhor, te adorar. É meu prazer adorar, Senhor. É meu prazer ministrar. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, eu quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a nossa oferta de amor, eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha na tua igreja, Senhor, acha em mim um verdadeiro. Vamos fazer a capela. Acha em mim, acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Juntos, acha em nós um verdadeiro adorador,
Acha em mim, Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim, Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador. Que não apenas canta, Senhor, mas que reconhece o erro. Que não apenas canta com músicas, mas que confessa o pecado, não no atacado, mas no varejo. Nós te pedimos perdão, Senhor. Temos muito a mudar, temos muito a crescer. Que a cada dia a Tua graça, Teu Espírito Santo em nós e a Tua palavra mortifiquem em nossa vida os tentáculos do velho Adão. Os tentáculos da velha natureza adâmica, impregnados em nossa mente, impregnados em nossa alma, mas aquele que começou a boa obra vai completar, vai aperfeiçoar, e a cada dia nós vamos crescendo num crescente resplendor, de glória em glória, de força em força, até a estatura de varão perfeito, de um adorador segundo Cristo. Um homem que foi fiel em toda a tua casa. Moisés construiu o tabernáculo, mas transgrediu. Jesus edificou uma casa, e essa casa somos nós, moldadas na pessoa da pedra de fundamento que é Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. Abençoe a tua semana. Abençoe o teu coração. E que a cada dia você e eu ingressemos na terra da plenitude, da vida frutífera em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Recebe nossa gratidão, nossa adoração, dizendo: ache em mim um verdadeiro adorador. Amém, queridos?